Pedro, antes de mais, agradecer-te a tua presença no Em Off. É um gosto para nós ter-te cá. Antes de irmos diretamente às histórias que marcam a tua profissão e a tua carreira até agora, queria que nos contasses um bocadinho quando e como é que chegaste a esta profissão, ao jornalismo. Quando e como? É muito fácil. Como muitos jovens da nossa geração, tive o sonho de ser futebolista. O talento não me acompanhou à vontade. Na transição do secundário para a universidade, achei que uma alternativa interessante para me manter no mundo do desporto seria ser jornalista. Ciências da Comunicação, acabo o curso em 2001 e por acaso naquela altura era fácil arranjar emprego. Comecei a estagiar no Jornal O Jogo, estive lá um período muito curto, porque entretanto abri um projeto chamado InfoDesporto, que era da PT Multimédia. Começo a trabalhar logo aí, entrei nos quadros da empresa e pronto, a partir daí foi continuar. Passei por 2 experimentos coletivos, no Comércio do Porto e na InfoDesporto, até entrar para o Mais Futebol no dia 1 de maio de 2006. Estou lá há 10 anos. Portanto, a tua carreira jornalística foi feita quase toda quase na totalidade ligada ao desporto. Neste caso, foi um objetivo desde o início ou ponderaste fazer outra coisa como política ou economia, por exemplo? Já fiz outras coisas. Inicialmente era claramente o desporto o objetivo. Depois tive algumas passagens por cultura, fiz várias vezes cultura, agricultura, cinema, sim, música. Fiz também uma perninha na política no Comércio do Porto e sociedade, crimes, atropelamentos, mas digamos que 80%, 85% ligado ao desporto. E focando-nos agora então no desporto e na tua carreira já com uns aninhos nessa área, pedir para nos contares a história a mais divertida que viveste nestes anos de carreira até o momento. Eu conto esta história muitas vezes aos meus amigos. Divertida, metes gato fedorento, portanto estás a ver que é de facto divertida. Aconteceu em Nuremberg, 2008, eu fui acompanhar o Porto e o Benfica na mesma semana, coincidiu o Porto jogar em Gelsenkirchen e o Benfica em Nuremberg. Fizemos uma viagem louca de Gelsenkirchen para Nuremberg, eu e o João Ricardo Pateiro, para estarmos a tempo na conferência de imprensa do Camacho, na altura. Fomos à conferência de imprensa, descansamos um bocadinho a seguir e depois à tarde vamos para o hotel onde estaria o Benfica, o plantel. Estamos lá à espera de ver algum jogador, algum treinador e apercebo-me que estavam os 3 dos 4 gatos fedorento no hall de entrada. O Ricardo Araújo Pereira, o Miguel Góis, exatamente. O Ricardo Araújo Pereira, o Tiago Dores e o Miguel Góis, 3 benfiquistas. O Zé Diogo Quintela é sportingista. Deixaram o sportingista de lado. Exatamente. Então eu vi-os lá, eu gostava bastante do trabalho deles, aproximei-me e comecei a perceber que eles estavam a ter uma discussão sui generis. Qual era a discussão? O Ricardo Araújo Pereira estava a insistir com os colegas que tinha havido no Benfica um jogador francês e que não era o Laurent Robert, que na altura fazia parte do plantel. E então estavam a ver se descobriam esse outro jogador francês. O Ricardo Pereira, não, tenho a certeza absoluta que houve mais um francês no plantel. E o Miguel e o Tiago diziam, não, Ricardo, estás completamente confuso, é impossível. Bem, e eu pensei, como é que eu vou entrar nesta história? De facto, eu acho que o Ricardo Pereira tem razão, vou pesquisar. Fui à internet rapidamente e consegui perceber que o Ricardo Pereira tinha razão. Chamava-se Jean-Jacques Edeli, tinha jogado no Benfica, creio, em 96, tinha vindo do Marselha e fez 2 jogos. Fiz a minha pesquisa, escrevi num papel, fui ter com ele, olha, meus amigos, peço desculpa, o Ricardo tem razão, de facto, o Edeli jogou no Benfica, era francês, e depois isto acaba com o Ricardo Pereira com o papel, no hall de entrada do hotel, Edeli, eu tinha a certeza, pronto. Acabou assim, conheci os gatos durante dessa maneira, deu para uma reportagem também diferente, divertida, foi muito giro. Ora, passando da história mais divertida, que de facto tem piada e travaste conhecimento com provavelmente os melhores humoristas de Portugal. Acho que sim. Vamos para o oposto. Tiveste alguma situação mais preocupante, mais dramática? Sim, esta podia ter acabado mal, por acaso não acabou porque fui salvo a tempo. Em 2012, na Ucrânia, em Lviv, depois do primeiro jogo de Portugal no Europeu, nós saímos do estádio cerca de 1h da manhã e não havia transporte organizado, digamos assim, pela UEFA. Eu estava com o grande Rui Miguel Tavares, vimos um táxi e chamamos o senhor. Não falava inglês, normal naquela zona do Globo. Tentamos combinar um preço e explicar-lhe para onde é que nós íamos. Ficou acordado uma viagem até ao meu hotel, ficava a 12 km de distância, por 300 por, que era a moeda local, e o Rui Miguel Tavares ficaria a meio no centro da cidade. Portanto, entramos no táxi,
O condutor parecia sair de um filme do Emir Kusturica, dentes de ouro, palito na boca, um aspecto um bocadinho assustador. Enquanto o Rui Miguel Tavares esteve no táxi, até ao centro da cidade, correu tudo bem. Ele sai no centro da cidade e eu tinha que fazer mais o resto do percurso até a uma aldeiazinha que eu sinceramente era um nome impronunciável, já não me recordo. Durante o caminho entramos numa zona de floresta, tudo completamente às escuras, e eu pensei que alguma coisa de mal fosse acontecer. Não estava a ter certo, não é? Uma música cigana a dar no rádio do táxi. O senhor olhava para trás para mim com uns olhares um bocadinho esquisitos, mas chegamos lá ao hotel e eu penso, bem, acho que vou safar. O pior é na altura de pagar. De repente, os 300 escuros passaram a ser 3.000. Eu vou pagar, eu não tinha dinheiro para sair daquilo, e ele começa a vir para cima de mim para tentar agredir-me. Na altura, o que é que eu faço? Fujo para dentro da recepção do hotel, na esperança de ser ajudado, e por acaso apanhei dois funcionários fantásticos que se viram para mim, fecharam a porta, começaram a olhar para trás e viram, é o Vladimir, está a fazer outra vez aquilo que... Portanto, era já um processo habitual naquele taxista, dentro do europeu, portanto, com os turistas, tentava aproveitar esta nossa ingenuidade para ganhar dinheiro 10 vezes mais, neste caso. Não paguei nada, ficou de borla a viagem. Realmente. Não, são situações que de facto acabam por acontecer, sobretudo nas viagens ao estrangeiro, muita coisa mesmo. Existem algumas peripécias engraçadas. Sei que estiveste nos Jogos Olímpicos muito recentemente no Brasil e ia-te perguntar qual é a história mais marcante. Acredito que tenhas alguma que tenha marcado significativamente nessa viagem. Eu vou contar duas muito rapidamente. A primeira, só para dizer que tive a melhor experiência profissional da minha vida, foi uma experiência fantástica. Houve um dia em que estive a acompanhar de manhã o Usain Bolt, à tarde o Rafa Nadal e à noite o Michael Phelps. E obviamente acho que é o auge. Posto isso, acho que não precisas dizer mais nada. Pronto, esta primeira história é só mesmo para dizer isto. Foi uma experiência fantástica, sem dúvida. A segunda tem a ver precisamente com o Rafa Nadal. Eu tive a sorte de embarcar no mesmo avião do Rafa para o Brasil. Ele fez escala cá no Porto. Portanto, e na fila para o avião, eu fiz aquilo que qualquer jornalista faria. Fui ter com ele. Ele na altura estava com outro tenista espanhol, esqueci-me agora do nome do outro tenista, o David Ferrer. E ficou, depois durante a viagem temos 10 horas, falamos durante o voo e tal. Ele perguntou-me, vais em primeira classe? Eu disse, não, vou em económica, mas se fores ali à casa de banho, naquela área, podemos falar um bocadinho. Durante a viagem não foi possível, e eu pensei mesmo, pronto, perdi a oportunidade, não é pena, mas pronto, tenho muitos dias pela frente. A verdade é que quando saio do avião, começo a andar um bocadinho com a minha bagagem, estava o Rafa Nadal à minha espera, 100 metros à frente. Não se tinha esquecido daquilo que tinha sido apalavrado, e deu-me ali uma entrevista de 10 minutos no aeroporto do Rio de Janeiro. Acho que é importante contar isto porque às vezes olhamos para estes ídolos de uma forma um bocadinho injusta, e o Rafa demonstrou que é um tipo 5 estrelas mesmo. Foi uma boa entrada nos Jogos Olímpicos. E esta história é interessante realmente numa altura em que se puxa quase sempre pelo lado negativo do desporto e do lado mal das pessoas intervenientes. Contar estas histórias de facto também humaniza um bocadinho os atletas e o jornalista também neste caso. Fiquei muito contente, obviamente, e motivou-me para aquilo que faltava dos Jogos Olímpicos. Claro. Melhor entrada era impossível. Acho eu. Estamos quase a acabar. Queria-te só perguntar, obviamente isto já vai um bocadinho ao encontro do que disseste, mas qual é o maior gozo nesta profissão? Uma boa pergunta, Eduardo. Eu diria que, enquanto amante do desporto, é de facto poder estar nos bastidores e perceber como é que estas coisas todas acontecem. Não vamos falar da arbitragem, das coisas que nós não conhecemos, não dominamos. O lado escuro, o lado sombrio não me atrai. Agora, este lado bom de conhecer os atletas, a essência deles, de poder trocar algumas palavras com eles e transmitir isso para os nossos leitores, para mim é uma experiência fora do comum. E quando é nos Jogos Olímpicos, com atletas desta estirpe, de outras modalidades, para mim é a realização. É um sobresalto, não é? Para terminar, tens alguma referência no jornalismo ou fora dela que tenha influenciado ou que continue a influenciar? Olha, assim de forma quase instintiva respondo-te 2 nomes, que são claramente 2 pessoas que eu muito admiro, como jornalistas e como homens. O Rui Miguel Tavares, sou suspeito porque sou amigo dele, mas acho que é uma pessoa que tem a capacidade de criar de uma forma não muito habitual.
quase artística, e o Nuno Madureira, que é meu ex-diretor de Mais Futebol, portanto isto aqui não é para passar a desculpa, como nós dizemos, que ele já saiu, infelizmente, do projeto, mas é uma pessoa que eu aprendi a admirar essencialmente pela sua cultura, não só futebolística, desportiva, mas também política e de outras, económica até. É um homem muito evoluído, muito inteligente, com quem aprendi muito. Também já agora aproveito para dizer que tenho muita sorte de trabalhar rodeado de bons profissionais. Vitor Alvarenga, João Figueiredo, Sérgio Pires, Sérgio Pereira, são todos profissionais 5 estrelas mesmo. Eu sou suspeito que cruzo-me com vocês também no dia-a-dia e posso confirmar tudo isso. Agradeço imenso, Duarte. Pedro, muito obrigado por teres vindo ao Enhoff. Muito obrigado. Nós. Obrigado.